Volta do futebol carioca é incompatível com o momento vivido pelo Estado. Por que essa frase está aqui? Ela é uma frase muito clara. Porque se eles estão discutindo a volta, essa frase deveria ser respondida com falso. Como é que você entende essa frase, Vess? Verdadeira. 100% verdadeira. É o Estado que, pelas características da sua população, respeitou pouquíssimo a quarentena. É um Estado que é um Estado falido por roubo seguidos. E assim você tem lá, hospital de campanha, eram para ser 7. Acho que só um foi entregue. Você tem hospital lá que não tem poderia atender mais gente, não atende porque não tem recurso, falta médico e a população não ajuda. Então, é absolutamente verdadeiro. Não tem nenhuma explicação para o futebol voltar no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro nesse momento. E pior, e a prova disso é que o pessoal cogita levar para Brasília. Aí você fala, mas é porque a prefeitura, o governo do estado, mais o governo do estado não autoriza. O governo do estado faz tanta coisa ruim. Esse governador que o Rio de Janeiro elegeu, que é um alpinista do poder, ninguém conhecia esse cara, ninguém conhecia a história de vida nebulosa pra cacete que ele tinha, especialmente no Espírito Santo, ninguém conhecia. E quando eu digo alpinista do poder, com todo respeito aos alpinistas, tá? Que é uma classe muito qualificada, desculpa até usar isso, uma das únicas coisas que ele está certo, que é não querer voltar ao futebol, o pessoal briga, né? Então é absolutamente verdadeiro. Bruno Formiga, vamos para a sua análise, porque a gente está, a princípio, né, e aparentemente, vendo aí um movimento para que o futebol volte o mais breve possível no Rio de Janeiro. A frase para a sua análise é: volta do futebol carioca é incompatível com o momento vivido pelo Estado. Essa frase é verdadeira ou falsa? Ela é muito verdadeira e é incompatível com o momento vivido pelo Brasil. A frase ela é tão tosca, ela é tão inacreditável, que ela salta aos ouvidos quando a gente está aqui num programa que é solto, que é divertido, e na pauta tem Messi, Cristiano Ronaldo. A gente começa falando de um 4x4 que a gente vai reprisar aqui, é histórico hoje na TNT. Daqui a pouco tem jogo do Campeonato Alemão, um jogo gigante entre Bayern e Borussia, e aí surge a frase: precisamos falar do Campeonato Carioca. Ela já naturalmente ela é tosca num momento como esse. Você, no meio de uma pandemia, se preocupando com o estadual. Fosse qual fosse o estadual, a frase seria tosca por natureza. Em se tratando de Rio de Janeiro, que hoje é um estado que tem N problemas econômicos, sociais, políticos e problema do coronavírus, falar do Campeonato Carioca me parece quase que uma ofensa. Porque mesmo que o Flamengo queira levantar esta bandeira, porque o Flamengo testa, porque o Flamengo tem estrutura, o Flamengo não é o padrão do Brasil. O Flamengo não pode ser tirado como sigam este aqui, porque nem todos vão ter condição de fazer. Então, a discussão, ela morre na primeira frase e ela só é levada para frente por politicagem e insanidade. Tanto que nem os clubes do Rio de Janeiro se entendem, porque não há um consenso. É tão patético que não tem 100% de aprovação. E desculpa, se você não tem todos juntos, isso não deveria nem estar discutido. Como é que eu vou fazer um estadual só com metade dos times ou sem dois dos principais? Não existe, assim, é surreal. É só, de fato, no Brasil, um país onde você tem líderes políticos que incentivam as pessoas a contrariar a ciência e a negar o óbvio. A gente nega tanto o óbvio que a gente está discutindo uma palhaçada dessa. E a gente não vai certamente estender muito tempo, Ale, porque me parece que do nosso lado aqui vai ser um consenso. A frase é: Alexandre Oliveira, volta do futebol carioca é incompatível com o momento vivido pelo Estado. Essa frase ela é verdadeira ou falsa? Eu acho que é verdadeira também. Eu acho que é verdadeira. Eu só tenho bastante receio do que vai acontecer no momento em que a vida tentar voltar ao normal. Esse sempre foi meu receio. Porque que a gente vai voltar às nossas atividades antes de ter uma solução, isso é evidente, isso é óbvio. Agora, qual vai ser o comportamento da população quando tudo isso acontecer, é que me preocupa, porque como virou a questão não é de saúde, hein? A questão não é de saúde, virou uma questão política e a saúde está em segundo lugar, infelizmente.
eu temo pelo que possa acontecer com a gente. Infelizmente, eu falo isso porque, para mim, o ser humano deu errado. Então, quando você consegue politizar uma situação que deveria ser de ajuda, de auxílio, de benevolência, é muito triste. Então, eu acho que é um dos sinais que a gente não está aprendendo nada com tudo isso que está acontecendo. Ale, só um ponto aqui rapidinho. Eu acho que a gente teve essa discussão da última vez que eu participei sobre volta do futebol, como era necessário uma cadeia produtiva que envolve milhares de pessoas e, além de tudo, é um entretenimento que cumpre um papel social também. Num momento como esse, a gente sabe o quanto é legal, por exemplo, ter um jogo de reprise para ver ou um jogo ao vivo, que aquilo preenche um pouco você. Eu acho que discutir a volta do futebol ou discutir o futebol é uma coisa. Discutir sobre a possibilidade, querer cravar a volta, como estão fazendo, beira a irresponsabilidade. Mas sabe por quê, Formiga? Eu vou dar uma visão aqui, desculpa, que é uma visão que nem necessariamente é a minha, mas é a minha função aqui mostrar um pouquinho do outro lado. Eu acho que você sentar à mesa e discutir a volta do futebol é algo absolutamente necessário. E se você chegar à conclusão que depois desse debate é possível você voltar no dia 15 de junho, estou dando um dia aleatório aqui, baseado em estudo, em análise, em evidências científicas, eu acho que todo mundo aqui vai ficar convencido de que está sendo feito algo razoável para a volta do futebol. Mas isso não existe hoje. As evidências que existem hoje, elas são contra esta volta num cenário onde você não tem o controle ainda. Como o Ale falou, a gente vai pegar, ou a maioria vai pegar em algum momento, ok, não pode pegar, ao mesmo tempo, num momento em que o sistema de saúde não consegue absorver isso. Lá na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, não sei lá onde, que o sistema de saúde é muito mais democrático, amplo e bem estruturado, e que a coisa está controlada, eu posso ter 50 pessoas indo para o hospital ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. No Brasil, eu não tenho essa condição agora, porque não vai ter onde esses caras ficarem. E aí estão discutindo abrir estádio com a metade da capacidade. Isso é uma loucura. Mas Formiga, vai outra, ter... Ale, só vai ter... entregar a bola. A gente tem filho, nós dois temos filho. O Vitor também tem filho. Essas crianças não estão indo para a escola, não está nem sendo discutido volta às aulas fisicamente. Como é que você vai discutir volta a estádio, gente? Se nem colégio está abrindo, eu acho uma loucura. A gente pode discutir a volta à vida normal, mas eu acho que com prioridades. Eu acho que deveria ser primeiro estar discutindo, abrir escola, abrir comércio, abrir não sei o quê, do que futebol, que é supérfluo, eu acho, né? É que, por exemplo, para quem vive da bola e para quem tem uma condição, porque quando a gente fala em futebol, a gente tende a pensar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Mas tem muita gente, a maioria esmagadora dos jogadores de futebol e dos profissionais da bola ganham um salário mínimo, né? Mas a minha questão é o seguinte, quando voltar à vida normal, e aí por incompetência nossa, só nossa, que a gente que elegeu os políticos que fizeram o Brasil até hoje, a gente vai continuar sem hospital, a gente vai continuar sem a estrutura. Isso não vai mudar e a gente vai voltar. Essa é uma questão. Para mim, essa é a questão. Por isso que é necessário discutir como vai ser essa volta. A galera está se divertindo com a foto do Vitor Sérgio Rodrigues, o Rafik, esse é isso? Que está ali. Que é o seguinte, né, cara? Não sei se é Rafik, o pessoal tá mandando aqui nos comentários, acho que é. O que aconteceu é o seguinte, viu, meu povo? O Vitor Sérgio Rodrigues teve um probleminha com a conexão, como a galera pôde perceber, e aí a gente selecionou já voltou, mas selecionamos uma imagem que pudesse representar bem o Vitor Sérgio Rodrigues aqui nesse período de queda. Então, quem tá aí no YouTube tá vendo, em qualquer rede também, no YouTube, no Twitter, no Facebook, tá vendo, ou no iPlus, a imagem que a gente selecionou carinhosamente para representar aqui o Vitor Sérgio Rodrigues, tá? Muito obrigado, eu fico comovido. Luiz, vamos ver. Oi. Não, só essa questão a gente vai continuar tendo menos hospital do que deveria, menos UTI do que deveria. A questão tem pessoas que fazem comparação, porque todo ano não sei quantas pessoas morrem de câncer, todo ano não sei quantas pessoas têm H1N1, tem malária, tem não sei o quê. O problema é que essas pessoas não têm isso ao mesmo tempo, é só essa questão. Quando você tem a queda de um avião, aí você tem 200 mortes, impacta, porque são 200 mortes ao mesmo tempo. É óbvio que no Brasil você tem 200 pessoas morrendo por semana no trânsito, por exemplo, mas não é no mesmo dia. Então impacta muito. Não, e outra coisa, uma pandemia dessa, são 1.000 pessoas morrendo por dia, tirando as milhares que vão para o hospital no mesmo dia. Esse é o problema de uma pandemia. O problema não é as pessoas irem para o hospital, elas irem ao mesmo tempo, e você não ter como. E aí você começa a perder gente com outras coisas, porque não tem espaço.
fisicamente não absorve. Não. Então a gente está só tentando controlar para quando voltar, que é o que o Ale está falando, e vai voltar com a coisa mais controlada, e você vai ter um monte de gente já imunizada, os hospitais de campanha funcionando, o sistema, as pessoas entendendo a logística para tentar atender melhor numa UTI, e aí você vai conseguir absorver 1.000 pessoas num dia no hospital. Hoje é o caos, cara, não tem condições. Aí você vai botar 30 mil pessoas no estádio, 30 mil, como se discutiu. Discutiu abrir o Maracanã pela metade, pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo, assim, juro, eu não consigo ter alcance. Não dá, pra mim não. Ô, Vitor, você queria falar? Não, a questão aí é a seguinte, é que não é só que está morrendo ao mesmo tempo, no mesmo dia. As outras mortes continuam, né? Você não trocou de morte. Sim, mas gente, perfeito? Uma coisa. O que acontece? Você tá lá, pessoas morrem de câncer todo dia, beleza, vão continuar morrendo. Além disso, tem 1.000 de algo que não morriam, perfeito? As pessoas vão continuar morrendo por violência urbana, violência... vão. Além disso, vão ter mais 1.000 morrendo do Covid, que não morriam. Esse é o problema. Não é que tem... Ah, não, são 1.000 mortes novas, são 800 mortes novas por dia. E, além do que, o pessoal fala assim, vocês nunca se importam que morrem 60 mil pessoas com mortes violentas por ano no Brasil. Ok, é verdade, morre, é lamentável, é a falência da gente como sociedade, é grotesco, ok. Só que a bala perdida, ela não se contamina quando você está andando no metrô. Esse é o problema. Só para a gente não fugir muito do tema, eu acho que tudo isso que a gente está debatendo é muito válido, mas só preciso entender que, e aí é uma visão minha também, né, não só do papel do apresentador do Contraponto, mas é uma visão minha também, que o futebol, principalmente no alto nível, quando a gente está falando da Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai conseguir oferecer a estrutura do futebol desse nível mais alto, como eu falei, uma segurança maior do que você, por exemplo, quando abrir todas as escolas naquilo que você estava falando. Não dá para fazer uma relação com a outra, porque você tem muito mais escolas do que você tem clubes da Série A do Campeonato Brasileiro com essa capacidade de você fazer, desinfetar os vestiários, de usar tudo um equiparato. Mas aí não é o que o Ale está falando, não, e aí vai chocar as nossas teses. Porque ele está falando do futebol fora da bolha, do futebol fora do holofote, que é a cadeia produtiva maior. E ele tem razão. Sim. É gente ganhando um salário mínimo, gente que nem um salário ganha. Essa estrutura de elite, para ter tudo higienizado e não ter ninguém contaminado e não sei o quê, é a bolha da bolha da bolha. Por isso que não é a maioria. Por isso que eu estou dizendo que não dá para você colocar a volta do futebol dentro de uma mesma sacola e falar assim, olha só, a volta do futebol, não é assim, gente. A gente tem realidades muito diferentes dentro do universo do futebol, realidades muito diferentes em vários municípios do Brasil. Então tem que ser uma discussão muito mais ampla e muito menos assim... ela tem que ser mais individualizada, ela não pode ser mais tão coletiva como as pessoas estão querendo tratar. Não é a volta do futebol como todo, são discussões que são bem diferentes. Eu acho que não dá pra gente... Mas peraí, a volta do Super Clássico vai ter só Flamengo e Vasco, é isso? Eles vão jogar entre eles o Campeonato Carioca sozinho? Formiga, meu ponto é o seguinte, eu acho que você planejar a volta dos campeonatos estaduais é muito mais preocupante do ponto de vista de saúde do que você planejar a volta do Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Estadual você tem um monte de times sem recurso humano e financeiro para oferecer uma segurança para os atletas. Qual foi a pergunta? Não, era especificamente em cima do Campeonato Carioca, mas eu estou falando assim, porque a gente começou a falar futebol como um todo, e acho que quando a gente fala do futebol como um todo, é necessário fazer... Aí eu concordo, eu tô nessa com o Ale, o mesmo problema do vendedor ambulante, do cara da mercearia, é o cara do time da Série D, sem divisão, do pior time do campeonato estadual de qualquer estado aí. Ele tem razão, eles vão sofrer mesmo, vão sofrer, mas sofreriam de qualquer forma, porque se volta também, não tem estrutura nenhuma. Vamos supor, você quer voltar aí para Brasília, o campeonato, beleza? Aí tu vai levar todos os times para Brasília. Quem vai bancar isso aí? Esses times têm condições de ficar em Brasília? Os times que não têm condição nem de pagar salário em dia no Rio? A discussão é muito ampla. E outra coisa, você vai botar esses caras num aeroporto, aumentando... Cara, não tem... Só para pontuar, o problema, a questão é dos times pequenos, é verdade, é uma preocupação grande, a gente está falando aqui de quem ganha salário baixo e tudo, mas vamos pontuar. 80% dos clubes, os estaduais que recebem direito de TV, que são poucos no Brasil, são poucos, a maioria dos estaduais do Brasil, eles não recebem nada de direito de TV. Isso é verdade.
Recebem nada. Então, ok. A maioria dos times que jogam os estaduais, que recebem direito de TV, eles tinham mais 3, 4 jogos para jogar. Depois o ano dos clubes ia terminar. No Rio de Janeiro, você tem acho que 2 ou 3 que disputam a Série D e acabou. Ia terminar. Então, você quer resolver o problema dessas coisas, é fácil. Só a federação chegar e vai lá, ô Madureira, quanto que faltou você receber? Ah, sei lá, faltou X, tá aqui, eu vou te dar. Porque a federação tem grana, a federação tem dinheiro em caixa, e é dinheiro dos clubes. Porque a federação não tem torcedor, ninguém torce. Ah, eu sou federação, não tem. Então, a federação tem dinheiro dos clubes. Ela pega e banca. Tá aqui, Madureira. Tá aqui, quanto que faltou pra... Não existe, desculpa, não existe campeonato carioca disputado em Brasília, cara. Não existe isso. O campeonato carioca não pode ser disputado em Brasília. Assim, lógico então, que não existe. Lógico que se você resolver então, todos esses problemas, continua sendo uma loucura. Mas então é o que eu tô dizendo, Luiz. Tá na cara que o campeonato estadual, nenhum deles, poderia voltar. Porque você não vai ter data, você vai estrangular as coisas importantes com o campeonato estadual. Ah, mas e os clubes pequenos? Faz isso que eu estou falando. As federações que recebem direito de TV, elas mordem um percentual do contrato para custear salário de quem é da federação. É um cabide de emprego. É uma ação entre amigos. Federação estadual é uma ação entre amigos, com o dinheiro dos clubes. Porque federação não gera R$1. Federação estadual não gera R$1, não vende uma camisa, não vende um broche. Então, pega para a federação e fala, tá aqui, ó, Madureira, tá aqui, quanto que você faltou receber da TV? Porque o campeonato acabou. Tá aqui, toma aqui o dinheiro. Tá aqui o friburguense, tá aqui. Deveria ser feito isso, pô. Aí agora querem pegar com pessoas morrendo, com o Rio de Janeiro no estado de coisas que tá, para voltar ao futebol. E eu ainda digo mais, ontem conversei com o dirigente do Flamengo, o plano do Flamengo não é voltar ao estadual só. O plano do Flamengo é terminar logo o estadual, desovar o estadual para começar o brasileiro. Porque no brasileiro é que entra o grosso do dinheiro. Aliás, a situação do Flamengo de estadual ele não ganhou 0, ele ganhou 0 esse ano, porque quis. Ele abriu mão do dinheiro. Então, para o Flamengo, tanto faz voltar estadual ou não, porque ele não vai receber nada. Se ele for campeão, vai ganhar, sei lá, acho que 4 milhões ou 5 milhões de dinheiro de premiação, se ele for campeão, que para o orçamento do Flamengo, 4 milhões é dinheiro de pinga. Então, porque o plano do Flamengo é voltar com o brasileiro. E aí você vai ficar rodando 10, 12 estados do Brasil com viagem e vai voltar ao Campeonato Brasileiro de qualquer jeito. Então, peraí, gente. As pessoas têm que ter responsabilidade. É vida de pessoas que tá em jogo. São pessoas que estão morrendo. São pessoas que estão enterrando parente, família. É pai, é mãe, é avó, é filho. Pô, isso é uma brincadeira, pô.